Olha, se eu tava tendo dúvidas que Loki poderia ser a melhor série do Disney Plus até agora, eu não tenho mais essa dúvida. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo aqui do canal, cara. Eu sou Danilo Bertozzi, você está no Lâmpada Nerd e, meus amigos, o que foi esse quarto episódio de Loki, cara? Que obra de arte, meus amigos. Que obra de arte. Mas antes da gente comentar absolutamente tudo sobre esse episódio com spoilers, eu vou pedir pra você deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque você me ajuda demais. A gente tá quase chegando aí a 4 mil inscritos. Eu nunca pensei que fosse chegar perto desse número, mas graças a vocês a gente tá chegando próximo aí. Então, se você puder ajudar a gente aqui no canal deixando um like e se inscrevendo, eu vou agradecer demais, cara. Bora falar do quarto episódio de Loki com spoilers. Bom, essa semana acabou saindo um teaser aí, né, mostrando que a gente veria o passado da Lady Loki. E realmente o episódio já começa mostrando o passado dela. A gente vê ali que ela tá brincando com os brinquedos dela, ela fala de um dragão ali, ela fala das Valquírias, porque as Valquírias eram referência em Asgard em qualquer linha do tempo. Quando de repente os agentes da TVA, ou mais especificamente a Ravonna, quando ela ainda era uma agente ali que caçava as variantes, aparecem e acabam levando a Lady Loki embora. Inclusive é muito legal ressaltar que aqui, como eu já tinha comentado no último review, ela está com os cabelos negros, cara. Então ela realmente é a Lady Loki, ela até fala isso no decorrer do episódio, não tem mais dúvidas. A Marvel realmente só mudou o nome de Lady Loki pra Sylvie para fazer uma pequena referência aí e brincar com o coração dos fãs. Mas ela realmente é uma variante do Loki, então essa dúvida acaba aqui. Com isso a gente vê ela fazendo todos os mesmos procedimentos ali que o Loki fez no primeiro episódio, quando ele foi levado pela TVA. A gente vê ela passando por aquele scanner ali para detectar se ela é um robô ou não. A gente vê ela ali naquele julgamento, ela assinando os papéis para confirmar tudo que ela já falou na vida dela. Mas ao mesmo tempo, assim como o Loki, a gente vê ela conseguindo escapar ali da Ravonna, pegando o Time Pad e criando um primeiro portal ali na qual ela vai começar a se transportar através dos anos. E com isso a gente volta ali pro mesmo momento em que o terceiro episódio havia acabado. Para você que não se lembra, o terceiro episódio, o Loki e a Lady Loki haviam ficado presos ali num planeta que estava prestes a colidir com uma lua. Então a gente volta para esse momento e a gente tem um diálogo bem interessante ali da Lady Loki com o próprio Loki, na qual ela fala que a vida inteira dela, ela aprendeu, né, a fugir da TVA por causa desse evento aí que acabaram levando ela embora. É muito interessante notar que ela fala ali que ela acabou criando um evento Nexus e por isso a TVA acabou levando ela. Porém, em nenhum momento do episódio eles contam que evento foi esse que ela criou. Inclusive, lá no final, ela até chega a perguntar pra Ravonna qual foi o evento que eu fiz que acabaram me prendendo, cara, porque isso pra mim importa. E a Ravonna simplesmente fala, cara, eu nem me lembro do que você fez. Então, isso já é um negócio que eu queria comentar, porque a gente já começa a especular, né? Será que ela realmente fez alguma coisa? O que ela fez de tão grave aí pra TVA acabar levando ela? Na mente dela, o que tudo dá a entender, ela fez alguma coisa muito grave e por isso a TVA tá atrás dela. Mas quando a gente vê bem ali nas entrelinhas, parece que ela não fez absolutamente nada demais. Tudo bem que ela acaba admitindo que ela é a deusa da mentira e talvez por isso ela tenha criado alguma coisa que ela nem sabe, mas de todo jeito a gente precisa ficar de olho nesse diálogo aí da Lady Loki, porque a gente pode ter ainda mais revelações aí da TVA. E como eu já disse, nesse meio tempo aí, ela e o Loki acabam ficando ali na beira daquele desastre que está prestes a acontecer, e a gente vê uma cena icônica ali do trailer que muita gente, inclusive eu, achava que o Loki talvez poderia ter ido a Vormir ali, falar com a Viúva Negra, sei lá, mas não era realmente a Lady Loki ali com o Loki. E tudo bem que já era meio esperado, mas no trailer parecia muita roupa da Viúva Negra, eles até mudaram um pouquinho ali pra enganar a gente, mas de todo jeito era a Lady Loki, não era a Viúva Negra, pode ficar tranquilinho. Inclusive o filme da Viúva Negra tá chegando aí, então vamos ver se vai ter alguma conexão aí com esse multiverso do Loki. Acho bem difícil, acho que vai ser uma história separada, mas vamos ter que ver isso aí. Mas de todo jeito eles conseguem escapar da TVA de um jeito bem interessante, cara. No último episódio eu cheguei a comentar com vocês aí que o Loki ele parecia ter se apaixonado pela Lady Loki, o que seria bem estranho já que ela ainda é uma variante dele, ou seja, ele teria se apaixonado por ele mesmo. Isso acaba lembrando um pouco o mito de Narciso ali, na qual ele acabou se apaixonando por ele mesmo e morrendo vendo a sua imagem ali refletida na água, e o Loki aqui ele
fala muito sobre narcisismo e a gente vê que em muitos momentos ele acaba se afeiçoando ainda mais pela Sylvie ou pela Lady Locke, depende de como você quer chamar. E é inclusive nesse momento em que eles estão sentados ali à beira do precipício, à beira da morte, que acaba ocorrendo um evento Nexus. Então uma das ramificações ali criadas dentro da linha do tempo sagrada acaba subindo e a TVA acaba vendo onde eles estão. E agora é interessante a gente comentar por que essa ramificação foi causada. Aparentemente a TVA, ou talvez os Guardiões do Tempo, a linha sagrada do tempo, não contava com o Loki se apaixonando por ele mesmo, ou talvez com o Loki realmente sentindo amor. Inclusive no final do episódio ele fala pra Sylvie, isso é novo pra mim. Então quando ele vai ali se declarar pra ela, ele cria uma ramificação na linha do tempo, porque talvez aquele Loki tenha mudado. Talvez o destino dele fosse nunca amar, ele sempre ser sozinho. Mas naquele momento ali em que ele encontra o verdadeiro amor nele mesmo, ou na Lady Locke, ele acaba criando uma ramificação na linha do tempo. Eu achei isso aí genial e muito profundo. Inclusive, isso é muito bem explorado e muito bem detalhado pra gente ao decorrer do episódio. Porque depois que a TVA resgata ambos ali no fim do mundo, a gente vê que o Mobius ali, ele coloca o Loki numa cela que é praticamente um looping temporal. Nesse looping temporal, o Loki acabou fazendo alguma pegadinha com a Sif. Ela inclusive aparece, a Jaime Alexander, foi uma baita surpresa pra mim, porque até então eu não lembrava dela estar confirmada na série, mas ela aparece ali mostrando que o Loki cortou o cabelo dela, e nesse looping temporal ele fala que ele já sabe, ele já tinha lembrança daquilo, porque realmente tinha acontecido na vida dele, mas nesse looping temporal ele corta o cabelo dela, ela aparece, fala que ele é sozinho, que ele sempre vai estar sozinho, e acaba batendo nele. Então a gente vê o Loki tentando de todas as formas ali quebrar aquele looping, mas ele não consegue. Ele até consegue dar uma enganada ali na Lady Sif, mas o looping ele vai continuar acontecendo porque ela sempre vai continuar saindo da sala, já que ela não acredita do Loki, que é o deus da mentira. Com isso o Mobius vai lá, fala com a Ravonna que ele quer saber o que aconteceu com aquela gente ali que a Lady Locke havia capturado e havia entrado na mente dela nos últimos 2 episódios, e a Ravonna acaba confessando que aquela gente morreu. Até então essa informação ela é meio chocante, porque em nenhum momento a gente viu ela morrendo, e o Mobius fica com isso na cabeça. Então ele volta ali para interrogar o Loki, e a gente percebe que o Loki ele tá começando a entender o destino dele, que é ser sozinho por ser o deus da mentira. Então ele acaba se autodeclarando ali como o deus da mentira. Isso é muito importante, porque isso pode ser o que vai mudar toda a história da série. Inclusive, em um certo minuto ali, a gente vê o Mobius falando que a AVT já lidou com várias criaturas, incluindo vampiros, cara. Então essa pode ser a primeira menção do Blade dentro do MCU. Nesse meio tempo, o Mobius volta ali, né, pra resgatar o Loki, conversar com ele, interrogá-lo, na verdade, e aí eles acabam conversando sobre qual era realmente o plano da Lady Locke. O Loki, ele tenta esconder ali do Mobius qual era o verdadeiro plano da Lady Locke, mas ele acaba revelando pro Mobius a informação que a Lady Locke havia passado pra ele no último episódio, que é que todos os agentes da TVA, na verdade, são variantes, assim como o Loki e a Lady Locke. Lógico que a princípio o Mobius não acredita muito, afinal de contas o Loki acabou traindo ele ali, mas de todo jeito aquilo fica na cabeça do Mobius. Então ele deixa o Loki preso de novo naquele looping temporal e ele volta para falar com a Ravonna. Enquanto isso, a agente B15 ali, que tinha sido capturada pela Lady Locke no segundo episódio, ela fica meio pensativa. Então ela vai até a cela em que a TVA prendeu a Lady Locke e ela fala para ela acompanhá-la até um portal que ela abre ali. Ao atravessar aquele portal, elas voltam lá para Roxcart em 2077 e a B15 fala para a Lady Locke que aquele momento que ela tinha entrado na cabeça dela no segundo episódio, ela tinha visto alguma coisa, mas ela não sabe o que. E a Lady Locke revela para ela que ela é uma variante, que ela teve suas memórias apagadas aí pela TVA e pelos Guardiões do Tempo, e com isso a B15 ela tem um momento muito emocionante, inclusive, na qual ela chora ali lembrando das memórias dela. Ela fala que ela parecia feliz e parece que a Lady Locke meio que sente empatia por ela. Então nesse episódio a gente meio que vê uma pequena transformação nesses dois Locks. Eu consegui sentir eles como boas pessoas aqui. A gente sabe que o Loki, ele é loucão, ele não é uma boa pessoa porque ele tá sempre apunhalando pessoas, mas aqui eu consegui sentir que ele realmente é um anti-herói. Então eu gostei
gostei muito dessa virada que a Marvel fez, porque eles exploraram muito bem os sentimentos dos personagens. Mas de todo jeito, depois disso, o Mobius vai lá, ele conversa com a Ravonna, a cena corta ali pro Mobius conversando com a Ravonna, e ele vai fazendo várias perguntas pra ela meio diferentes. Dentre essas perguntas ali, ele pergunta como que aquela gente ali, que tinha sido capturada pela Lady Locke, acabou morrendo, já que ela só tava confusa, ela não tinha sinais de doença. E a Ravonna acaba falando que a magia ali da Lady Locke acabou deixando ela doente e matando ela. Com isso, o Mobius acaba trocando o time pad dele ali com o da Ravonna, no momento ali que ela se distrai, e ele volta até o Loki. Mas antes disso, ele faz uma parada e ele checa todos os arquivos do time pad da Ravonna. E nesse time pad, cara, a gente descobre que a menina ali, a agente, ela foi morta pela própria Ravonna e pela própria TVA. Isso porque ela acaba falando que ela entendeu que ela tinha uma vida antigamente, que as coisas eram diferentes, que ela já esteve presente na memória que a Lady Locke implantou nela, mas que na verdade tudo ali era criado pelos Guardiões do Tempo, que as pessoas eram variantes, nada daquilo era realmente uma criação única em que as pessoas tinham sido criadas a partir do zero. E com isso ela é podada, é um termo muito engraçado que eles usam, que eles não tinham usado até agora, mas ela é podada e a Ravonna acaba matando aquela gente que a Lady Locke tinha revelado as informações pra ela. E com isso, o Mobius vai lá, ele entende que o Loki tava falando a verdade pra ele e acaba voltando ali para resgatá-lo. Mas antes disso, ele faz uma pergunta muito importante pro Loki, que é: você realmente acredita que você nasceu pra ser sozinho? Você realmente acredita que você nasceu pra não amar, pra ser sempre um traidor? E o Loki fala que não sabe. Então isso é muito importante, que foi o que eu falei lá no começo. Talvez essa ramificação do Loki mudar seus sentimentos, começar a ser alguém um pouco mais amável, alguém que se importa um pouco mais com os outros, além de si mesmo, seja a grande resposta para as coisas mudarem. Porque até então a TVA vê o Loki como aquele cara que todos nós vemos, o cara que vai esfaquear alguém, o cara que vai trair as pessoas, mas eles não contavam que um Loki ou dois Lokis poderiam se apaixonar e poderiam ali acabar ficando juntos, cara. Então é muito importante o que o Loki vem sentindo. Eu acho muito incrível eles conseguirem construir ali toda a mudança de personalidade do Loki, eles conseguirem fazer a gente enxergar ele de um outro ponto de vista e ainda assim inserir isso como um possível elemento da história. Então semana que vem eu acho que nos próximos episódios aí a TVA pode ser derrotada apenas com essa variante aí do Loki sentindo amor, que é uma coisa que ele nunca sentiu. O último episódio, inclusive, foi praticamente sobre amor, cara. Nada nessa série foi gratuito e eu acho que essa talvez seja a grande resposta aí da série do Loki. Mas saindo de lá, o Mobius acaba levando o Loki embora e fala: cara, então vamos fugir, eu tô ligado que a TVA criou nós, quero viver minha vida, você vai me ajudar. Então a gente vê ali o Mobius todo fodão resgatando o Loki. Quando ele sai, a Ravonna e os agentes da TVA estão ali esperando por ele. E acontece um trágico final, que o Mobius vê a Ravonna ali e fala: que foi? Aí ele fala: acho que eu troquei seu tempad sem querer, não sei o que. Ele dá um migué ali pra ela. E ela fica em silêncio. E aí ele começa a falar: cara, eu descobri toda a verdade, a gente tá sendo manipulado, talvez você também tenha culpa nisso, porque você parece saber mais do que você fala. Inclusive no momento ali que eles estavam conversando, quando ele trocou o timepad, ela pergunta pra ela onde ele estaria se ele pudesse, em qualquer lugar, em qualquer época. E ele responde pra ela nesse momento que ele estaria da onde ele teria vindo, do passado dele que a TVA roubou, e talvez nesse passado ele tivesse um jet ski. Talvez fosse por isso que ele fosse aficionado por jet skis, como a gente viu lá no segundo episódio, cara. Mas lógico que acontece o inevitável e a Ravonna manda matar o nosso querido Mobius, cara. É muito triste a cena, eu cheguei até a soltar uma lagriminha, preciso admitir. Mas quando o Mobius morre é uma cena muito triste, porque a gente se apega a esse personagem. Eu não sei vocês, mas eu gostei muito do Mobius nessa série. Eu acho que o Owen Wilson, ele manda demais em todos os papéis que ele faz, ele é um cara muito carismático. E em nenhum momento eu senti que ele fosse o vilão da série, eu senti que ele fosse realmente do mal, eu senti que ele também era uma peça ali manipulada pela TVA. Então quando a gente vê um cara que teve toda uma jornada incrível como a dele, acabar sofrendo um final trágico desse, foi muito triste, cara. Mas isso não significa que a gente não pode ver o Mobius de novo. Já que aquele Mobius era uma variante, no final do episódio a gente tem algumas respostas aí sobre o que acontece com essas pessoas apagadas da linha do tempo aí da TVA, pode ser que a gente veja ele de novo como uma variante numa vida passada onde ele não foi roubado da TVA,
ou que a gente veja ele em outro lugar que eu já vou explicar onde. Com isso, a Ravonna manda os agentes da TVA levarem o Locke e buscarem a Lady Locke até o tão importante elevador que a Lady Locke estava tentando chegar para acabar com os Guardiões do Tempo. E sim, finalmente vimos os Guardiões do Tempo, cara. Inclusive é nesse elevador aí que a Ravonna tem aquela conversa com a Lady Locke dela perguntar qual foi o crime dela, que ela até agora não se lembra ou não sabe. A Ravonna acaba falando ali que não sabe o que ela fez, que não lembra do que ela fez, mas cara, já tava meio óbvio que a Ravonna é a vilã dessa série, assim. Eu, pelo menos, desde o começo não tava indo com a cara dela, sabia que ela estava armando ali, falei pra vocês no primeiro episódio, falei, ih, essa mina aí tá meio estranha. Mas de todo jeito aqui acho que acaba sendo meio confirmado. Chegando lá, a gente finalmente vê os Guardiões do Tempo, cara. E olha, eu preciso falar que o CGI deles é meio feio. Eu sei que são entidades cósmicas e tudo mais, e eles estão até um pouco parecidos ali com os quadrinhos, as três entidades, e nenhuma delas é o Kang, o Conquistador, tá? Então, dentre essas três entidades aí, nenhuma era o Kang, mas isso não significa que ele não está por trás de tudo isso. Lá, os Guardiões do Tempo acabam julgando o Locke e a Lady Locke, e eles falam, qual que foi? O que vocês querem? Por que vocês querem tanto acabar com a gente? Eles acabam falando ali que são porque eles são terrores ali da linha do tempo, eles são ramificações que dão vergonha para a linha do tempo sagrado, e eles falam, então vai mano, mata nós. Só que aí acontece que a B15 ela aparece pra acabar ali com a Ravonna e todo o seu império aí de mentiras dentro da TVA. Então nesse momento a Lady Locke e o Locke conseguem se soltar, tem uma briga muito interessante ali dos agentes contra o Locke, da B15 contra os agentes da TVA e da Ravonna contra a Lady Locke. Eu preciso falar que eu tava torcendo muito pra Lady Locke matar a Ravonna, mas infelizmente não aconteceu. Mas isso vai ser importante aí na frente. Depois disso, toda essa briga aí, o Locke consegue derrotar todos os agentes da TVA ali, junto com a junta da B15. A B15 acaba caindo, estou preocupado com ela, preciso falar isso, Marvel. Não mata essa personagem, por favor, porque ela teve uma redenção incrível. Mas depois disso, a Lady Locke acaba decepando um dos Guardiões do Tempo, cara. E a gente descobre que, lógico, eles não estariam ali dando sopa tão mole, e eles na verdade eram androides ali, então aqueles não eram os verdadeiros Guardiões do Tempo. E fica a pergunta: quem criou a TVA? Quem está por trás de tudo isso? Nesse momento o Locke ele fala, cara, fudeu, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo mais nada. Mas aí ele olha pra Lady Locke e ele sente de novo o sentimento de amor. Então nesse sentimento de amor aí, ele vai se declarar pra ela. E é muito interessante que a fotografia brinca com os seres que eles realmente são. A gente vê eles sempre com as roupas de Locke, sempre numa fotografia normal, mas aqui eles estão num ambiente azul, na qual a pele deles fica da cor original da pele deles. Pra você que não se lembra, lá no Thor, no primeiro filme do Thor, é revelado que o Loki é filho do gigante de gelo, que originalmente a sua aparência é azul, assim como a dos gigantes de gelo. Então, aqui a fotografia remete em quem eles realmente são, no que eles realmente estão sentindo, que eles estão sem armaduras, que eles estão sendo eles mesmos. E nesse momento em que o Loki vai falar ali pra Lady Locke o que ele sente, a Ravonna acaba pegando aquele bastão e dando ali no meio do peito do Loki, cara. Aí você já fala, fudeu, o Loki morreu. O Loki morreu, velho. Eu não acredito nisso. E aí a Lady Locke vai lá, consegue pegar o bastão da mão dela, e quando ela vai matar ela, a Ravonna fala, vai mano, mata, vai, pode vir, acaba com isso. Mas a Lady Locke fala, não cara, eu quero respostas. E olha, era isso que eu queria, porque tudo bem, ela não morreu na época que tinha que morrer ali antes de fuder o Loki, mas agora ela vai ter que dar respostas, porque essa mina tá sabendo de coisa aí. Talvez ela nem seja a grande vilã, eu gostaria que ela fosse a grande vilã, falar pra vocês, mas talvez ela não seja, talvez ela realmente saiba quem é o grande vilão, e a gente pode supor que esse grande vilão talvez seja o Kang, cara. Ou talvez ele esteja aí apenas preparando seus planos para começar a dominar toda a linha do tempo. Então a teoria do Kang ainda vive, mas isso é uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver. Com isso, o episódio acaba de uma forma sensacional, te deixando naquele hype, quando de repente temos a primeira cena pós-créditos dessa série do Loki, cara. E olha, que cena pós-créditos! Como eu tinha falado com vocês, o Richard Grant está confirmado nessa série. Vocês lembram disso no último episódio. Mas, de todo jeito, o Loki ele acaba caindo numa Nova York ali, toda destruída, que foi uma que a gente inclusive viu no trailer. Eu particularmente acredito que o próximo episódio seja o episódio que aparece ali o Loki
concorrendo à presidência, mas de todo jeito o Loki acorda e ele fala, cara, eu tô no réu, eu morri, o que aconteceu? E ele escuta uma voz falando, cara, você não morreu, mas se você quiser viver, você tem que vir com a gente. Quando ele olha assim, aí a câmera mostra quem está falando com ele, a gente vê o Richard Grant, um menininho ali e outro cara fazendo variantes de personagens ali de Asgard, cara. O Richard Grant, como eu já tinha falado com vocês no último episódio, ele acaba interpretando o Loki, só que ele tá com uma roupa bem diferente ali. Ele lembra muito o Loki original da primeira aparição dele no quadrinho dos Vingadores, pelo menos pra mim, a primeira aparição dele lá no quadrinho dos Vingadores, aquele visual clássico, verde, amarelo, bem claro, bem ridículo, bem literal, assim como foi o uniforme da Wanda e do Visão lá em WandaVision no episódio de Halloween. A gente vê uma criança no meio que pra mim parece meio que uma variante do Loki também, ela tem os chifres e ela está com um jacaré também que tem os chifres. Eu não sei dizer se nos quadrinhos esse jacaré, ele era um Loki e o Loki acabou se transformando em jacaré, o Loki se transforma em qualquer coisa, mas eu não sei se nos quadrinhos tem esse Loki jacaré, é uma coisa que eu preciso ver ainda, mas esse menininho também parece uma variante do Loki. E por fim a gente vê uma variante ali de um cara com um martelo. Quem é o cara que tá sempre com o martelo andando com o Loki? Claro, o Thor, cara. Eu particularmente acho que essa seja uma variante do Thor também, já que o Loki tem variante, e são várias variantes diferentes, então talvez essa seja uma variante do Thor, cara. Eu sei que essa cena pós-crédito me deixou hypado pro próximo episódio, mal posso esperar pra saber o que vai acontecer, e agora eu quero saber de você. O que você acha que vai acontecer? Vai dar bom, vai dar ruim, o Loki vai se salvar, o Loki vai voltar a acabar com a TVA, o vilão é o Kang? Me conta tudo o que você tá pensando aí nos comentários, porque a discussão continua aqui embaixo. Mas antes de ir embora mais uma vez, eu vou pedir pra você deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque você me ajuda demais. E também vou pedir pra você seguir a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui em cima e com o link na descrição. Eu também vou avisar pra você que, como hoje é quarta-feira, saiu mais um episódio fresquinho do Limpcast Podcast, o nosso podcast, aonde comentamos Um Lugar Silencioso, parte 2, cara. Nós já assistimos o filme aí, que só estreia em julho, se eu não me engano, mas na internet aí você consegue achar um filme, se eu não me engano. Eu acho que já tá disponível aí na internet, daquele jeito lá. Mas de todo jeito, se você quiser ouvir o nosso papo sobre Um Lugar Silencioso 2, o primeiro link aqui na descrição. Bom, eu vou ficando por aqui, em breve eu estou de volta para comentar outro assunto da cultura pop. Um abraço e alright.